É isso aí, gente. Então vamos lá. Domingo, então, vai ser o dia da gente se alcoolizar de maneira irresponsável, tá? Irresponsável porque segunda-feira todo mundo, obviamente, tem que trabalhar. E o motivo da gente estar bebendo tão perto da segunda-feira assim não é uma depressão pós-descoberta, uma paternidade tardia. Não é isso que está levando a gente ao alcoolismo. É que o Brasil vai enfrentar a Noruega no fim do domingo pelas oitavas de finais da Copa do Mundo, tá? E é um jogo complicadinho, complicado por alguns motivos, e o principal deles é que a gente tem contra a gente aquele animal, aquele super soldado chamado de Haaland, tá? Mas é um jogo que ele traz emoções mistas, assim. Hoje eu quero falar, eu fiz um pequeno raio-x do time da Noruega, tá? Então esse vídeo vai ser meio que um raio-x pra gente analisar o time da Noruega e também falar um pouco das nossas sensações, né? O que pode dificultar o jogo pra gente, o que não pode, o que a gente faz para parar aquela árvore gigante do Senhor dos Anéis que faz gols, uma máquina de gols chamado Erling Haaland, tá? A minha sensação para esse jogo, eu tô mais tranquilo que o jogo com o Japão. O jogo do Japão me trouxe uma questão individual, aqueles assistidores de Naruto, filho da mãe lá, falaram que o Brasil não é mais a mesma coisa, que o Brasil não era tudo isso, não era aquilo. Então eu fui pro jogo com um misto confuso, minha cabeça estava confusa entre raiva e medo. E aí a hora que o Japão abriu o jogo eu falei, caralho, os caras vão ter razão. Porque pior que perder é perder e não ter razão, né? Isso que é às vezes seu time é muito melhor, mas perde, né? Que nem é o caso da Alemanha. Um time muito bom, mas perdeu, uma tragédia. Mas os malucos falam, porra, Brasil não é tudo isso, vai lá e ganha da gente, aí eu ia acabar com a minha Copa do Mundo, eu ia perder e não ter razão, então isso é ruim. O próprio Haaland não pôs esse peso no jogo, quando perguntado se eles ganhariam do Brasil, ele falou muito pouco provável, mas a gente também não pode cair nessa armadilhinha dele não, de jogar o peso pro nosso lado. Vai ser um jogo difícil, mas acho o time da Noruega um time mais tranquilo, né? Acho que com poucos talentos individuais. Não que o Japão tinha muito talento individuais, só que eles são muito comprometidos. Acho que por incrível que pareça, tirando o Haaland, o time da Noruega tem menos a oferecer que o time do Japão. Eles são muito disciplinados, o time do Japão, né? Marcam os blocos baixos, fica muito difícil. E o time da Noruega, ele dá mais espaços. Mas tem esse psicopata, esse maluco do Haaland, que tá me tirando as noites de sono. O cara, eu acho que ele foi forjado para jogar bola. Assim, e vai ser muito difícil. Vai ter que montar um esquema muito forte para parar o Haaland, né? Então eu fiz um pequeno raio-x aqui da Noruega, tá? O raio-x primeiro fala do time, fala das fases. Vou mostrar tudo para vocês, vou também falar onde o Brasil pode atrapalhar esse time ofensivamente, onde a gente precisa tomar cuidado defensivamente, tá? Cara, vai ser um jogo muito foda, muito difícil. A segunda-feira pode ser de muita alegria. Cuidado aí para você que vai se pintar inteiro de azul, de não ter que pegar um ônibus depois aí todo pintado de azul e triste, né? Vai ser constrangedor aí para sua moral. Mas vamos lá, vamos dar uma analisadinha do primeiro, então, o que foi a Noruega até aqui, tá? A Noruega chegou no Mundial sem repescagem, não passou por repescagem. E teve um aproveitamento muito bom, ela teve 100% de aproveitamento das eliminatórias. Estava no mesmo grupo da Itália, ou seja, ela fez parte da tirada da Itália dessa Copa do Mundo, inclusive em Milão goleou a Itália por 4-1. A campanha dela no Mundial é uma estreia de um primeiro jogo muito sólido, 4-1 sobre o Iraque, depois jogo mais apertado, 3-2 contra Senegal. Aí, no terceiro jogo contra a França, perderam de 4-1, mas o time inteiro jogou, quase que reserva, o Haaland nem entrou nesse jogo. E nos 16avos venceu a Costa do Marfim, se classificou agora para enfrentar a gente, tá? Em termos de estatísticas, a Noruega tem 3 vitórias, uma derrota, que foi justamente essa derrota para a França, 10 gols marcados, uma média de 2,5 gols por jogo, 8 gols sofridos com uma média de 2 gols por jogo. Ela é um time que faz em média 11 chutes ao gol, tá? E sofre 14,7 chutes do adversário por jogo. Então ela também
ela também cede muitas oportunidades. Agora para a parte que talvez faça a gente tremer um pouco as pernas, vamos usar os gols, assistências e estatísticas, tá? Esse animal do Erling Haaland tem individualmente mais gols do que todos os outros atletas juntos da Noruega. Ele tem 5 gols e outros jogadores têm 1 gol cada um, totalizando mais 5 gols individuais. Então, ele fez 5 gols, o Asgard fez 1, o Nusa 1, o Østigard 1 e o Marcus Pedersen 1, e aí tem mais um gol faltando, mas aí a gente listou só o top 5, né? O time da Noruega tem uma média ali de 3 chutes por jogo, tá? No total, o time no total. O Erling Haaland chega a quase a 5 chutes por jogo, o Ødegaard a 1.7 gols por chutes, né, a gol, não gols, chute a gol, e o Thorstvedt chega a 1,5 de chutes a gol. O animal do Erling Haaland conseguiu a velocidade de 35,7 km por hora, o Oscar Bob 34 e o Langas 34,8 também. E esse é o foda dele. Ele é grande, ele é alto, ele é habilidoso, ele tem umas características que outros jogadores não teriam com as mesmas características físicas. Geralmente uma pessoa alta tem um pouco mais de dificuldade de velocidade, um pouco mais de controle de bola. Ele é bom em tudo. Então é absurdo. Em termos de assistência, a gente tem o Ødegaard com 3 assistências, seguidos pelo Berg com 2, o Andreas com 1 e o David Wolf também com 1, tá? Na meta, no gol, o Nyland fez 3 jogos, o Nyland é goleiro titular, mas não participou do último jogo contra a França porque foi poupado, sofreu 4 gols, tem 6 defesas em 10 chutes sofridos e uma característica muito boa é que ele não sofreu até agora gols de fora da área. Ele participou de 2 jogadas onde bolas foram batidas de fora da área e não sofreu esse gols. Então ele tem até aqui um score 0, né, uma meta 0 para chutes de fora da área. Porém, em 8 chutes de dentro da área, ele sofreu 4 gols, ou seja, de dentro da área ele tem uma atuação literalmente mediana. Não é um goleiro que talvez tenha um reflexo muito apurado para bolas em confrontos mais próximos ali, né? E de repente nem na saída 1-1. Aí agora analisar o padrão ofensivo dessa Noruega, né? Fora tudo isso que a gente já falou até agora, você tá vendo aí do lado esquerdo do gráfico, uma coisa muito interessante é que eles têm um saldo negativo de gols evitados, tá? Isso pesa a favor do Brasil. Gols evitados é a estatística entre gols sofridos, né? Gols contra os gols esperados dos chutes enfrentados. É um pouco complexo, mas você faz uma subtração dessas duas métricas, o que dá um saldo negativo de gols evitados, tá? Então, assim, aí que talvez o Brasil se sobressaia com os talentos individuais, tentando balançar essa defesa e tentando chegar no gol. Do lado direito a gente tem uma questão muito legal sobre como eles sofreram esses gols. 5 de 10 gols sofridos, como vocês podem ver, vieram de cruzamentos. Então, é uma defesa que ela tem uma média muito alta, se eu não me engano é uma média de 1,87 m, é um time muito alto, mas a maioria dos gols deles não quer dizer que foram gols, originalmente foram feitos de cruzamentos e os times cabeceando para fazer o gol, e sim de cruzamentos para a área. A bola ela sai do padrão do cabeceio, cai, por exemplo, uma jogada que a bola fica ali no pé dos jogadores, e as finalizações, todas as finalizações para gol que a Noruega sofreu foram de dentro da área. Então talvez seja bastante inteligente levar essa bola, seja por cruzamento ou com ataque posicional, para dentro da área. Eles são um time que eles defendem muito mal essa bola que está dentro da própria área. Então é um negócio que o Brasil tem que explorar, e tem bons jogadores para explorar isso, tá? O jogo aéreo é um jogo muito difícil, né? Tanto que desses gols sofridos só sofreram 1 gol de bola parada, só 1 gol nasceu de bola parada, mas eles sofrem gols, são iniciados de cruzamento, caem para uma bola mais baixa, onde os jogadores saem da disputa aérea e começam a disputar a bola por baixo, ou trazem essa bola pelo meio e fazem a finalização com o pé, não com a cabeça, para essa estatística tão alta de sofrer todos os gols até aqui das bolas de dentro da área. Então isso é uma coisa que o Brasil tem muito ao que explorar.
Só que eles têm também o lado ofensivo deles. E uma coisa que fica clara é que a principal vulnerabilidade deles é pelo corredor central. É justamente nesse jogo posicional, quando você leva a bola para dentro da área, tá? Dos cruzamentos, né, a gente tem apenas 2 gols que foram convertidos com a bola aérea, com a bola de cabeça. Os outros 6 gols que eles sofreram foram convertidos do centro da área, tá? Mas com a disputa quando ela já não é mais uma disputa de bola aérea, ou seja, depois da tentativa da bola aérea, ou nem da tentativa, essa bola de cruzamento, ela não necessariamente ela precisa subir para a disputa de bola aérea, ele é um time muito frágil, então toma gols tanto da construção do corredor central, quanto toma gols da construção, né, das jogadas que saem ali baixas, né, com os pés dentro da área. Então isso é uma coisa que o Brasil pode explorar muito. E a maioria das jogadas nascem do ataque posicional, tá? O ataque posicional é justamente quando a gente consegue fazer a defesa dos caras passar da linha da bola e a gente fica no campo de ataque deles, posicionado, né, fazendo as trocas de posições, mas posicionado, tocando, tentando quebrar. E 3 gols vieram dos ataques rápidos, que é geralmente quando a gente toma a bola, faz o contra-ataque, e aí a defesa deles, quando corre para trás, é uma defesa muito ruim. Enfrentou muitos problemas justamente contra Senegal, né, que fez um jogo justamente explorando muitos os contra-ataques e dando muitas opções, tanto que foi um jogo muito apertado. E aí, da onde saíram os gols, né, 5 de 8 passes saíram na faixa central, como a gente falou, o principal problema dele. 2 dos 8 gols vieram da esquerda ofensiva, então jogadas da esquerda para dentro, né? A gente tem o Vini Júnior e um pela ponta direita. Então, assim, trazer o Vini Júnior para dentro desse jogo vai ser fundamental, né? Para fazer essa defesa quebrar, para quebrar essa linha. E ainda também tendo o Ryan, que pode dar uma dificultada nessa questão de trazer para dentro. Eles são muito vulneráveis contra isso. E eles sofrem muito na reta final do jogo. Você pode ver que a maioria dos gols tomados até agora vieram dos 68 minutos para frente. É o momento mais perigoso para eles, tá? Em termos de manter a concentração, manter a postura, fazer aquele equilíbrio ali entre físico, né, o cansaço do jogo e o mental. Então é um momento que o Brasil pode aproveitar muito e tem muito que aproveitar para acelerar no segundo tempo, porque pode pôr o Neymar, apesar que não está muito acelerado, mas pode pôr o Endrick, tem muitas opções do banco que podem vir, o Martinelli, gente que se vier para acelerar vai complicar demais essa Noruega. Então vamos fazer um panorama. Onde o Brasil pode aproveitar, né, as oportunidades desse jogo, e onde o Brasil pode sofrer. Corredor central, como a gente já falou, é o principal problema deles. Ataque posicional pode funcionar muito, a gente trocar a bola e movimentar com paciência lá na frente para desorganizar a defesa, girar, fazer Ryan e Vinícius inverter toda essa bola para a defesa deles balançar e a gente achar. E aí, obviamente, Vini Júnior, Matheus Cunha, Bruno Guimarães podem combinar, né, essa velocidade e essa técnica para chegar para quebrar as linhas, tá? Onde a gente pode sofrer. O Haaland é um exímio marcador, 50% dos jogos ele coloca a bola para dentro, tá? O Odegaard é um cara que ele aproveita muito os espaços criados, tanto para drible quanto para pisar na área. Ele pisa muito bem na área, assim, então é uma coisa meio assim que a gente tem que ter cuidado tanto para ele chegar quanto para ele fazer esse passe, tá? O Nusa e o Sorloth imprimem muita velocidade no último terço, conseguem trazer uma profundidade que complica muito a defesa do Brasil, então principalmente os 2 laterais vão ter que estar muito atentos, né? E em momentos do jogo, assim como o Brasil está fazendo, eles também executam uma pressão alta. Eles não ficam na pressão alta o tempo todo, mas eles têm os gatilhos de pressão, que é quando de maneira treinada, algum dos jogadores sobe para fazer a pressão alta, faz esse gatilho e o time todo sobe para tomar essa bola lá na frente, né? O Brasil está sofrendo com a saída de bola. A gente teve o Casemiro errando, a gente teve o Danilo errando saída de bola, então pode ser uma coisa muito complicada que o Brasil vai ter que tomar atenção quando eles ativarem esses gatilhos de pressão. E aí onde a gente pode sofrer? A gente pode sofrer nos contra-ataques rápidos, porque o nosso meio ali de contenção, que é o Casemiro, ele pode sofrer com essas corridas longas para trás, né? O Casemiro ele faz um papel de contenção, mas o Ancelotti quer ele muito mais, eu acho que como um primeiro passe, um criador, e essa pressão da Noruega pode forçar essa perda de bola, então é perigoso. E obviamente a Noruega ainda não sofreu gols de bola parada, porque é um time muito alto, né? Assim, a bola parada deles é muito boa. Então o jogo de bola parada, o jogo de cruzamento para a área, aquele chuveirinho às vezes daquele fim de jogo que você está desesperado, não funciona contra os caras. Então eu acho que é esse o panorama geral. No geral, eu estou bem positivo, acho que o Brasil
tem talentos individuais para resolver esse problema. E agora quero ouvir a sua opinião. Depois de tudo isso, qual que você acha que é a receita para a gente passar essa Noruega? Valeu demais por ter ficado até aqui, se inscreve no canal e a gente volta, quem sabe, já classificado para as quartas aí, para pegar ou Inglaterra ou México, tá bom?